Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que estejam bem. É uma manhã linda aqui. Está um pouco frio, na casa dos 30 graus, mas está lindo. Hoje é 28 de março, estamos no final de março. Eu simplesmente não consigo acreditar como o tempo voa enquanto navegamos por este mundo conturbado. E o Oriente Médio está um pouco louco. A situação parece piorar a cada dia, e vamos falar sobre isso. Antes, quero ler as Escrituras e agradecer pelas orações de vocês. Para minha filha Mad, minha filha de 17 anos que está sofrendo de pneumonia neste momento, ela teve um dia um pouco melhor ontem. Deus é bom e honra nossas orações. Agradeço novamente por suas orações contínuas pela Mad e confio nas promessas de Deus para todas as necessidades. É um livrinho que contém versículos organizados em categorias. Estou na página 246. O que a Bíblia diz sobre os que não são salvos? Então, se você não conhece Jesus, por favor, ouça. Talvez esses versículos falem ao seu coração hoje. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos significa todos. Significa eu, você, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, todos nós precisamos de Jesus, ele é o resgate. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um presente. Jesus é um presente de Deus, e crer nele nos dá a vida eterna. É um presente. Graça significa presente não merecido, favor imerecido. Vamos para Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós pelo fato de que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Dá um amém. Obrigado, eu ouvi isso. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cara, esse é um versículo lindo, lindo. João 3, 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Vamos para Lucas 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mais uma, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo. Temos o Deus Altíssimo que enviou seu Filho unigênito para nos resgatar do nosso problema com o pecado. É milagroso. E eu deixei meu celular no bolso e preciso dele para poder te contar o que está acontecendo nesse mundo louco. Deixa eu ver se está ligado. Não perturbe, estou tão despreparado. Hoje é sábado, eu sempre pareço estar um pouco mais casual aos sábados. Vamos começar por aqui. O Times of Israel divulgou isso, e foi bem cedo esta manhã, horário do Oriente Médio, então foi tarde da noite, no meu horário. Mas segundo o Times of Israel, juntando-se à guerra, os Houthis do Iêmen lançaram um ataque com míssil balístico no sul de Israel. Então, aqui estamos nós. Já se passaram o quê? 4 semanas exatas, nesta manhã, desde que essa guerra começou. Ela começou em 28 de fevereiro, e aqui estamos nós, 4 semanas exatas depois. Os Houthis agora lançaram um ataque contra Israel. Sirenes soaram em Beersheba e nas cidades vizinhas no sul de Israel, devido a um ataque de míssil balístico vindo do Iêmen. Este é o primeiro ataque dos Houthis, apoiados pelo Irã, a Israel nesta guerra. Militares afirmam ter identificado e interceptado um míssil lançado pelos Houthis do Iêmen e estão trabalhando para lidar com a ameaça. Isso parece algum tipo de, alguma banda ou algo assim. Senhoras e senhores, recebam com aplausos os Houthis do Iêmen. Música boba, humor,
Mas não sei, estou imaginando algo como uma banda de mariachi ou algo assim, não sei. Mas eles oficialmente entraram na guerra contra nós e Israel em apoio ao Irã. E a frase deles é: nossas operações continuarão até que os objetivos sejam alcançados. Ou a gente pega uma lata de peixe e explode, o que é uma possibilidade. Quando você está lutando contra as FDI, sabe, mas eles estão lá, eles estão nisso agora. O Times of Israel informou que os Houthis assumiram a autoria do ataque com míssil balístico contra Israel nesta manhã. E em um comunicado, eles disseram que os Houthis afirmaram ter alvejado locais militares israelenses sensíveis com uma chuva de mísseis balísticos. Bem, não funcionou, mas as forças de defesa de Israel afirmaram que um míssil vindo do Iêmen foi abatido com sucesso pelas defesas aéreas. Os Houthis prometem continuar seus ataques até que a agressão contra todas as frentes da resistência cesse. Está aí. Eu quero fazer piadas sobre os Houthis, mas não vou porque estamos em um momento de guerra agora. E eu sei que devo ser muito sério sobre isso porque é sério e vidas estão em risco. Então eu não vou falar sobre certos aspectos dos Houthis sobre os quais eu gosto de brincar às vezes, mas isso não é motivo de piada. Hoje, Bubba disse o seguinte sobre isso no Bubba News no Telegram. Ele disse que os Houthis dispararam um míssil balístico contra o sul de Israel, mas esperaram até o dia 30. Ele foi interceptado sobre Beersheba, mas é o primeiro ataque de míssil vindo do Iêmen neste conflito. Agora, mísseis vêm de várias direções em direção a Israel. Bab el-Mandab, o estreito, corre o risco de ser fechado, assim como o estreito de Hormuz, o que pode trazer consequências catastróficas para a economia global. Sinto que conforme nos aproximamos da tribulação de 7 anos, as sombras estão sendo fortemente projetadas sobre esse período. Com a proximidade do período sem fertilizante vindo pelo Estreito de Hormuz, os agricultores ficam apreensivos. Sabe, estamos vivendo nos últimos dias, sabe? Então tivemos isso do jornal Times de Israel. Israel bombardeia 2 usinas siderúrgicas ligadas à IRGC e 2 instalações nucleares, enquanto o Irã promete vingança. A Força Aérea de Israel ontem e sexta-feira bombardeou 2 das maiores fábricas de aço do Irã, segundo a mídia iraniana e fontes de segurança israelenses, além de 2 instalações ligadas ao programa nuclear do Irã, em ações que provocaram promessas de retaliação por parte de Teherã. Os ataques às usinas, que segundo uma fonte de segurança israelense que informou repórteres, eram parcialmente de propriedade da Guarda Revolucionária Islâmica. Esperava-se que causassem bilhões de dólares, com bilhões de dólares em prejuízos para a economia iraniana, além de paralisar a indústria siderúrgica do Irã. Tão sério que eles atacaram locais de produção de armas nucleares. Eles disseram que mais de 50 caças da Força Aérea de Israel atacaram simultaneamente alvos do regime em 3 áreas do Irã. Os alvos incluíam uma instalação industrial militar que produzia vários tipos de armas, um local do Ministério da Defesa iraniano usado para desenvolver e fabricar dispositivos explosivos avançados e uma instalação que produzia componentes para mísseis balísticos e antiaéreos. Os ataques tinham como objetivo degradar ainda mais o programa de armas nucleares do Irã e a capacidade de produção de mísseis. Então é isso aconteceu ontem, disse Israel hoje no Telegram. Após Israel bombardear as 2 principais instalações de produção de aço do Irã, a mídia estatal iraniana publicou uma lista de fábricas de aço em Israel e no Golfo, afirmando que a Guarda Revolucionária Iraniana agora pretende atacar. Eles também, segundo o Israel hoje, disseram que as forças de defesa de Israel também atacaram uma usina de extração de urânio localizada em Yazd, no centro do Irã. Esta usina é uma das únicas do tipo no Irã, onde matérias-primas extraídas da terra passam por processamento mecânico e químico, para que possam ser usadas posteriormente como matéria-prima para o enriquecimento de urânio. Então eles estão tentando atingir todos os meios que o Irã está usando para desenvolver mísseis, urânio e armas nucleares. Eles tentam cobrir todas essas áreas enquanto ainda podem, antes que ocorra um cessar-fogo ou algo parecido. As forças de defesa de Israel confirmam que atacaram o reator de água pesada em Arak, no Irã, e Arak se escreve A-R-A-K. Não é o país Iraque. É uma cidade ou um município no Irã chamado Arak. Então eles atacaram um reator de água pesada lá.
é peça-chave dos esforços do regime para retomar seu programa nuclear. Então Israel e os Estados Unidos, até o momento, estão muito empenhados, ambos tentando acabar com a possibilidade de eles criarem armas nucleares algum dia. Sabe, nós sabemos que eles não serão totalmente destruídos, porque Ezequiel 38 está chegando e todos os envolvidos já estão posicionados para o início dessas notícias de dores. Compartilhei isso. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse: Israel atingiu duas das maiores fábricas de aço do Irã, uma usina de energia e instalações nucleares civis, entre outras infraestruturas. Israel afirma que agiu em coordenação com os Estados Unidos. O ataque contradiz o prazo estendido do presidente para a diplomacia. O Irã vai impor um preço alto pelos crimes de Israel. Essa foi a resposta dele. E eu preciso de café, porque ainda não tomei um gole de café hoje. Esse é meu primeiro café. Não me pergunte por quê, é uma longa história. Mas olha, essa caneca, um de vocês, meus espectadores, me enviou essa caneca. E ela é muito legal, porque você coloca ela em um carregador. E aí, quando você tira ela, coloca o café e liga, ela mantém o café quente direto na caneca. Eu adoro isso, obrigado, eu adoro isso. Eu gosto de café quente. O que mais? Isso foi só o início das dores? No Telegram, o diretor-geral do MDA, Eli Bin, de Israel, anunciou que uma pessoa foi morta e outras 4 ficaram levemente feridas no último tiroteio vindo do Irã em direção à região central de Jerusalém pelo sul. Isso aconteceu? Tem ocorrido muitos ataques à noite? Amir Tsarfati compartilhou isso ontem à noite, já era tarde no horário de Israel. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no mais recente ataque de mísseis iranianos ao centro de Israel. Continuem orando pelas pessoas de lá e pelos envolvidos nessas guerras. Mal posso esperar pelo dia em que não precisaremos mais falar disso. Israel compartilhou isso hoje. Dizem que um total de 5 mísseis foram lançados do Irã. Há relatos iniciais de um ataque em Beit Shemesh que atingiu uma sinagoga. O impacto foi perto de Beit Shemesh e atingiu uma sinagoga, e segundo disseram, houve danos extensos à sinagoga. Nesse ataque de mísseis iranianos, 11 pessoas ficaram levemente feridas, então ninguém morreu, graças a Deus, mas 11 pessoas ficaram feridas. Isso aconteceu no início desta manhã. O que mais? Forças dos Estados Unidos em uma base aérea saudita sofreram um ataque iraniano e disseram que vários militares americanos ficaram feridos e algumas aeronaves foram danificadas. Em um ataque que aconteceu ontem na base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, aproximadamente 10 militares ficaram feridos, incluindo 2 em estado grave de acordo com os relatos iniciais. Orem pelo nosso pessoal lá e suas famílias. Além do ataque na Arábia Saudita, só na noite passada, o Irã atacou em primeiro lugar as instalações de energia da empresa Bapco, no Bahrein. Em segundo lugar, o porto de Salalah, em Omã, com 2 vantes. Em terceiro, o campo de petróleo do Kuwait. Em quarto, alvos em Dubai e Abu Dhabi. Nos Emirados Árabes Unidos, então, o Irã atacou Israel, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Omã só na noite passada. Sabe, eles ainda têm um pouco de força sobrando. Amir Tsarfati compartilhou isso no Telegram. Catar, Omã e Kuwait estão trabalhando nos bastidores para promover um fim rápido para esta guerra. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Bahrein declaram que estão preparados para suportar uma escalada e não aceitarão uma situação pós-guerra em que o Irã ainda possa usar o Estreito de Hormuz como moeda de troca. Os estados do Golfo sinalizam aos Estados Unidos que qualquer acordo com Teherã deve incluir limitação permanente das capacidades de mísseis e drones do Irã, assim como uma garantia de que o fornecimento global de energia não será mais usado como ferramenta de pressão. Pronto, e mais um gole, se não se importa. Desculpe, é que eu ainda não tomei. Eu preciso do meu café. É isso que me acordou, um gole, bem ali. Isso é inacreditável, mas se você entende a direção que o Canadá tem seguido na última década ou 2, você sabe, mas foi chocante. Ontem, o Canadá aprova a lei que equipara citar as escrituras sagradas a discurso de ódio. Recebi muitas pessoas do Canadá me escrevendo e pedindo, ore sobre isso. Acho que ainda não virou lei,
Acho que passou por uma etapa, pulou uma coisa e foi aprovado, mas ainda não é lei. Mas eles estão chamando de projeto de lei anti-ódio, e pelo que eu percebo, não é direcionado só ao cristianismo. Eles chamam de discurso de ódio se você disser algo na palavra de Deus que os ofenda. E, sabe, orem pelo povo do Canadá para que elejam líderes que confiem no Senhor. Os líderes de lá agora estão meio malucos. Terremotos horríveis. Nas últimas 24 horas houve 51 acima de 4.0 e 14 acima de 5.0. Então é isso aí. Ah, cara, e vocês? Querem entrar no mundo dos palhaços comigo? Acho que vocês deveriam. Isso é só, sabe, algo que eu mesmo não tenho interesse em fazer. Mas o aluguel de robôs humanoides está decolando. Robôs humanoides estão se tornando alguns dos convidados mais requisitados em festas, casamentos e convenções. Não nas minhas festas, casamentos ou convenções. Uma startup do norte de Dallas, Texas, está liderando essa tendência. O The Robot Studio, fundado no outono passado por Aaron Medizadeh, aluga robôs humanoides para eventos em toda a região. Um dos robôs mais reconhecíveis da empresa, Benji, eu o chamo de Benji, o robô matador, esse é o meu apelido para ele, mas eles só o chamam de Benji. Ele já deu aulas de dança, já fez palestras principais, já foi expulso de um shopping, ele tem 2 acusações criminais. Não, essa última eu inventei só para fazer graça. Ele reuniu mais de 5.000 seguidores nas redes sociais para um computador ambulante. Citação. Esta é uma citação do cara que começou essa startup de aluguel de robôs. Vemos muitas apresentações incríveis de robôs, mas pessoas comuns não têm oportunidade de interagir com eles, disse ele. Então decidimos que vamos começar a montar uma frota de robôs. Robôs que se apresentam, entretêm e respondem. Clientes não querem só ver um robô andando, disse ele. Eles querem ver o robô em ação. Você sabe o que pode fazer, certo? O robô dança, conta piadas, responde perguntas e até conduz entrevistas. Quando perguntado se gosta de entreter em festas, Benji, o robô, respondeu: "De fato eu gosto, senhor. Nada me agrada mais do que fascinar os convidados da festa com histórias espirituosas, truques elegantes de salão ou um enigma contado no momento perfeito. Esse cara não parece ser a alma da festa. Preciso te dizer. Quer dizer, eu não quero um robô ambulante e falante. Até o cara atrás de mim, ele também não quer um robô ambulante e falante. Contando piadas ruins nas festas. Não, ninguém tem tempo para isso, sabe? Isso é o mundo dos palhaços." Clotilde venceu o mundo dos palhaços. Pegue o quadril dele. Ah, esse café tá bom, café. Obrigado, senhor, pelo café, beleza, vamos lá, que tal? Vamos ler alguns comentários do dia. Ok, desculpa, estou meio animado. Hoje de manhã eu trouxe café quente comigo. Está ensolarado, a neve derreteu quase toda, restando só alguns pequenos montes à minha esquerda. Antes tinham 6 metros, agora tem cerca de 60 centímetros. Beleza, comentários do dia, vamos lá. David, esse é um bom comentário. Olha só, acabamos de encontrar uma bomba nuclear não detonada. Vamos ver se conseguimos fazê-la explodir. Ridículo. Beleza, vou além ainda. Olha, a AGI está aqui. Isso é inteligência artificial geral. Falamos sobre isso ontem. Olha, a AGI está aqui. É mais do que óbvio que muito em breve será o sistema B, a imagem da besta, mas parece tão amigável. Vamos ver do que ela é capaz, o que poderia dar errado. Eu adoro isso, Davi, obrigado. É verdade mesmo. Eles têm essa tecnologia que nos dizem que pode levar à extinção da humanidade. Mas isso vai nos render muito dinheiro, então vamos em frente. Sabe, é tipo, ótimo, sabe de uma coisa? Jesus tem outros planos, e eles não incluem os seus planos. Só queria te dizer isso, Damião. Os tempos finais estão chegando muito rápido. É como aquela analogia do estádio e do conta-gotas. Alguém está sentado na última fileira de um estádio e há um conta-gotas que vai dobrar a quantidade a cada vez. Então, 1 gota na primeira vez, 2 gotas na segunda, 4 gotas na terceira e assim por diante. Em cerca de 50 minutos, o estádio estará completamente cheio de água até o topo. Os acontecimentos vão se acumular de forma aparentemente lenta no começo. E de repente, quando você percebe, tudo acontece muito rápido. Assim como nos dias de Noé e de Ló,
As pessoas estarão fazendo suas coisas do dia a dia, então, de repente, nós partimos e o mundo enlouquece. Amém? Você está certo sobre isso, irmão. Estamos vivendo isso, tudo está virando uma bola de neve, acumulando-se como a pedra gigante que persegue Indiana Jones e não vai voltar ao topo da colina. É aí que estamos na profecia bíblica, eu acredito nisso, e acho que muitos de vocês também. Essa é só para humor. Adoro o comentário da Dot. Se quiser me encontrar logo após o arrebatamento, eu vou estar na sessão da Roda d'Água do Rio dos Vigilantes, e eu li isso 3 vezes e ri todas as vezes. Eu simplesmente adoro a sessão da Roda d'Água do Rio dos Vigilantes. Todos nós vamos estar fazendo rodas, o que não é verdade. Porque estaremos tão encantados diante de Jesus, cara a cara com aquele que pagou nossos pecados com seu sangue, ficaremos maravilhados. Nem teremos tempo para formar rodas. Nos primeiros 1000 anos, mais ou menos, sabe? Anete, se tivermos mais 30 anos, eu odiaria experimentar o que está por vir. A tecnologia está avançando rápido demais, e todos os sinais da Bíblia também. Amém. É por isso que não temos mais 30 anos de jeito nenhum, não tem como, sabe? Os planos dele são nefastos demais para este mundo, e a tecnologia é simplesmente louca demais. Vamos ler mais um comentário do Doug. Lembre-se, este não é o nosso lar. O nosso lar é com o Senhor Jesus Cristo no céu. Sua redenção está próxima. Amém, irmão? Isso é muito verdade. Estamos nos últimos dias, o mundo está enlouquecendo, as pessoas estão clamando por alguém para nos liderar. As guerras estão se expandindo, há rumores de guerra como nunca vi em minha vida. Há terremotos em diversos lugares. A inteligência artificial está alcançando pontos que eles não achavam que aconteceriam por muitos anos. Está acontecendo muito rápido e eu acredito que este mundo não é sustentável. Mas de que adianta se você não conhece Jesus? Isso indica que estamos entrando no pior período da humanidade, a tribulação de 7 anos. E eu quero te dizer uma coisa, você não precisa passar pela tribulação de 7 anos. Porque Jesus veio aqui há 2000 anos em uma missão de resgate, porque todos nós precisamos de um resgate. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E o nosso pecado, o salário do pecado, é a morte. Nós merecemos o inferno com o nosso pecado. Mas Deus não nos deixou simplesmente nesse estado. Deus não disse, bem, a humanidade caiu em pecado, então vou simplesmente esquecê-los. Não, sempre houve um plano de que ele enviaria seu Filho unigênito, Jesus, à Terra para morrer numa cruz, para nos resgatar. Porque o pecado é tão ofensivo ao Deus Altíssimo que o sangue precisa ser derramado. Sem derramamento de sangue, não há perdão nem remissão de pecados, conforme Hebreus 9:22. No Antigo Testamento, o sangue era necessário para cobrir os pecados. Por 1 ano, eles sacrificavam um animal e aspergiam o sangue no Santo dos Santos. E se fosse aceito, os pecados deles seriam cobertos por 1 ano. Mas quando Jesus veio, ele é o pagamento definitivo pelos pecados. O sangue de Jesus é o sangue de Deus Jesus. Esse foi um pagamento muito sério que foi feito. Como podemos sequer compreender que o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para ser brutalizado? Mesmo antes de ser pregado na cruz, ele foi brutalizado. Ele foi desfigurado além do reconhecimento. Então, se você conhecesse Jesus um dia e soubesse como ele era, no dia em que foi pregado na cruz, você não o reconheceria, de tão brutalizado que ele foi. Você consegue imaginar que isso foi antes de ele ir para a cruz? Então, o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito para passar por tudo isso, porque é assim que ele te ama. E é assim que o pecado é sério e ofensivo para Deus. Jesus fez isso e deixou o céu para vir aqui. Nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, ele veio aqui em uma missão de resgate, porque Jesus quer passar a eternidade com você. Por favor, leve isso a sério, porque não há outro jeito de você entrar no céu. Nada vai te levar para o céu, exceto a sua fé no sangue poderoso e redentor de Jesus. E em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, não há mais nada que possa te levar para o céu. Não acredite na mentira de Satanás de que há muitos caminhos para o céu. Isso vem do próprio inferno. Porque Satanás sabe que seu tempo é curto e Satanás não quer que você acredite em Jesus? Então, Tom, como eu sou salvo, você quer ser salvo? Hoje, agora mesmo? É muito fácil. Fique a sós com Jesus. Você precisa entender uma coisa, você precisa entender que é um pecador, você tem que admitir isso. Porque se você não acha que é um pecador, então para que precisaria de Jesus? Mas todos nós somos pecadores, não há um sequer que seja bom, nenhum.
Todos nós somos pecadores. Então você fica a sós com Jesus e diz: Jesus, eu admito que sou um pecador. Entendo que preciso de pagamento por esses pecados. Agora creio que o Senhor veio do céu em missão de resgate para pagá-los com seu sangue. E eu sei que se eu tiver fé nesse sangue, o meu problema com o pecado será removido de mim, todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. E eu sei que serei lavado, branco como a neve, por causa do que o Senhor fez por mim, derramando seu sangue expiatório. Creio em sua obra consumada. Na cruz, ele foi pregado e derramou esse sangue precioso. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E Jesus, agora eu percebo que preciso de um Salvador. Quero passar a eternidade no céu contigo, então deixo minha incredulidade e creio em ti. Agora és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é o Rei da minha vida, meu único e verdadeiro Salvador. E quando você crê no sangue redentor de Jesus e em sua obra consumada na cruz, nesse momento de fé, você nasce de novo. Deus ouvirá você proclamar Jesus como Senhor, saberá que crê no sangue redentor e em sua obra consumada, e colocará o Espírito Santo em você, fazendo você nascer de novo. É tão milagroso, é tão lindo, é tão simples, só exige fé de nossa parte. Acho que a parte mais difícil é chegar ao ponto de perceber que eu preciso de um Salvador. Estou cansado de viver para mim mesmo e de agir do meu jeito. Preciso de um Salvador, e Jesus é o único e verdadeiro. Não há mais ninguém vindo, disse Jesus, quando ele andou por esta terra. Ao contrário de qualquer outro líder espiritual das grandes religiões, ninguém jamais disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai ou ao céu, exceto por mim, só Jesus disse isso. Maomé nunca disse isso, ele disse que teve visões de Alá, mas nunca disse isso. Ele era o caminho, a verdade e a vida, mas não ressuscitou dos mortos. A mesma coisa com Buda, sabe? Só Jesus, porque ele é o caminho, a verdade, a única verdade e a vida. Ok, não deixe para depois. Estou te avisando agora mesmo. Estou te dando um aviso sério se você simplesmente disser: eu não preciso disso. Eu não quero isso. Você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento, e eu te prometo, quando você ouvir as palavras horríveis: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. Você não vai pensar que ele está sendo injusto, que ele é injusto. Você dirá: ouvi aquele homem naquele carro, naquele dia, explicar o evangelho de forma simples, e respondi: não preciso disso. Eu sou uma boa pessoa. Se existir céu, entrarei porque sou bom, mas sua bondade não te levará ao céu. Ok, entenda que se a sua bondade pudesse te levar para o céu, por que Deus enviaria Jesus para cá para ser torturado e pregado numa cruz? Se você pudesse ser bom o suficiente, isso significa que muitos poderiam ser bons o suficiente. Nossa bondade são trapos imundos, de acordo com eu acredito Isaías. São trapos imundos. A melhor coisa que você já fez em toda a sua vida são trapos imundos. É assim que o Deus Altíssimo é perfeito. Você precisa de um Salvador? A Bíblia mostra que precisamos de um Salvador, e Jesus é esse Salvador. Hoje de manhã, durante minha oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo. Agora siga com seu dia ou noite. Alguém orou por você hoje, pois o Senhor já conhecia cada pessoa que veria o vídeo antes mesmo de ser gravado. Eu orei por você, então você foi incluído em oração. Se não formos arrebatados hoje, embora Tom ache um bom dia para isso, não depende de mim, mas do Deus Altíssimo. Se não for hoje, tomara que eu veja vocês amanhã. Amo vocês.